Boa tarde, pessoal, dos primeiros anos, não é? Essa é a nossa primeira videoaula, tá certo? É a minha primeira experiência também com videoaula. Nós vamos fazer aqui um teste piloto, tá bom? E eu vou pedir a ajuda de vocês aí para que eu possa melhorar essas aulas ao longo do tempo, né? É a minha primeira experiência, como eu já falei, e acho que junto com vocês eu posso melhorar, e melhorando isso, tá bom? Bom, então nós estamos estudando bioquímica celular, né? Vocês já estudaram água, sais minerais, estudaram carboidratos, estudaram lipídios, né? E agora nós vamos estudar vitaminas, tá certo? Também muito importante, faz parte da bioquímica das nossas células, tá certo? E uma característica importante dessa substância é que nós não temos a capacidade de produzi-las. Nós necessitamos delas em pequena quantidade e nós adquirimos elas naturalmente através da alimentação ou de suplementação, né? Lembrando que através da alimentação, uma alimentação saudável, é a melhor forma de se adquirir esses nutrientes, tá? Então vamos começar aqui através da etimologia da palavra, né? A palavra a vitamina, certo? Significa aminas da vida. Então o termo aminas, né? Aqui, ó, o termo aminas é referente a um grupo funcional da química, tá? Na bioquímica, tá certo? Que vocês vão estudar mais à frente, grupos funcionais de química orgânica, tá certo? Então são substâncias essenciais para nossas vidas, de fato, tá? Então são substâncias compostas orgânicas de natureza e composição variada, tá certo? Embora sejam necessárias assim em pequenas quantidades, elas são essenciais para o metabolismo do nosso organismo, tá? Então ela exerce várias funções. A principal função das vitaminas na nossa alimentação aí no nosso corpo é a atuação dela como ativadoras de enzimas, tá? Então enzimas são proteínas que elas auxiliam na aceleração do processo das reações químicas no nosso corpo. Então nós precisamos dessas enzimas para poder realizar reações químicas importantes, e elas atuam como coenzimas, ou seja, elas ativam essas enzimas, tá? Por isso que a gente consome esse nutriente aqui, é tão importante e tão vital para todos nós, né? São precursores de hormônios, como vocês vão ver mais à frente, né? Vegetais, fungos e micro-organismos sintetizam enzimas, tá? Sintetizam essas substâncias. Animais não sintetizam vitaminas, como já havia falado antes, sendo necessária, portanto, nós obtemos através da dieta, através da alimentação, tá? Quanto à classificação, elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis, tá? Então, o que significa isso, né? Lipossolúveis, a palavra lipo vem de lipídios, nós estudamos na aula anterior, significa gordura, né? São lipídios em geral, tá? Significa dizer que algumas vitaminas só funcionam através de lipídios. Então você tem que consumir essas vitaminas junto com lipídios para elas poderem funcionar direitinho, tá certo? A palavra hidrossolúvel, hidro significa água. Então são solúveis em água, tá? Sem a água elas não conseguem trabalhar. Então algumas vitaminas são lipossolúveis, necessitam de lipídios, outras são hidrossolúveis, necessitam de água, tá certo? Para poder se solubilizar e poder ser absorvido pelo nosso organismo. Então as vitaminas lipossolúveis são 4 apenas: a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, A, D, E, K, tá certo? Então essas 4 vitaminas aí necessitam de lipídios como solubilizantes, tá? A absorção também através da ajuda dos sais biliares. Os sais biliares são substâncias produzidas pelo fígado, tá? Então a gente precisa da associação com os sais biliares para poder absorver esses nutrientes aí. A armazenagem ocorre em tecido adiposo e no fígado. Ela classifica como armazenadas. Tecido adiposo é a parte do nosso tecido que acumula gordura, então nós chamamos de tecido adiposo. Então elas ficam lá na gordurinha, são os lipídios, tá certo? E a excreção ocorre através das fezes. O excesso dela é através das fezes, tá? Então, como as gorduras são muito aderentes, as vitaminas ficam lá e ficam se acumulando, tá? Então fica mais difícil de você excretar, botar ela para fora, tá? Então a toxicidade dela nesse caso é mais elevada em função disso. É mais elevada do que as hidrossolúveis, tá? Então as hidrossolúveis, nós temos aí o complexo B,
vitamina B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina e colina. E nós temos a vitamina C, que é a mais famosa delas, que é o famoso ácido ascórbico, tá certo? Então, elas hidrossolúveis, a palavra hidro, como eu falei, significa água, são solúveis em água. A absorção é de forma mais simples do que as lipossolúveis, que é um pouco mais complexo, né? Não são armazenadas, então você excreta ela através da urina com facilidade. Aquela quantidade que você necessária que o seu corpo adquiriu de vitaminas hidrossolúveis, o excesso vai ser excretado através da urina, ela não armazena, tá? Com exceção da vitamina B12. Em função dessa excreção elevada, nós temos aí uma baixa toxicidade em comparação com as lipossolúveis. Bom, a falta de vitaminas, ou o consumo baixo de vitaminas, ou mesmo o excesso do consumo de vitaminas vai gerar doenças no nosso corpo, tá certo? Então a gente sempre tem que consumir vitaminas com parcimônia, né? Você tem que absorver esses nutrientes de uma forma correta, sem exageros, tá? Então, por exemplo, a falta de vitaminas vai provocar uma doença conhecida como avitaminose. A terminação ose ela é utilizada para doenças, tá? Então terminou com ose é porque está falando de doenças aqui, a não ser que seja um açúcar, né? Como por exemplo sacarose, maltose, tá certo? Então o açúcar também tem a terminação ose e alguns processos biológicos como a osmose também termina com ose, mas não sendo processo biológico e não sendo açúcar, né? Então é porque estamos falando aí de doenças, tá? Então a é um prefixo grego de negação que quer dizer não, tá certo? Ose, doença. Então a doença provocada pela falta de vitamina, a avitaminose. Hipovitaminose é uma doença provocada pela baixa de vitaminas. A palavra hipo significa pouco, então pouco consumo de vitamina, tá certo? A hipervitaminose, hiper quer dizer muito, ou seja, estamos falando de excesso de vitamina, né? Doença provocada pelo excesso do consumo de vitaminas, né? O exagero. Então vamos começar aqui pelas hidrossolúveis, tá certo? As vitaminas hidrossolúveis, nós temos aí o complexo B, a vitamina H e a vitamina C, né? Vamos falar delas para vocês aqui. Começando com a vitamina C, que é a mais famosa das vitaminas hidrossolúveis, que é o ácido ascórbico. Essa vitamina é a vitamina conhecida como vitamina dos marujos, né? Porque na época das navegações, dos descobrimentos, né? Os marujos naquela época, eles utilizavam as caravelas, as famosas caravelas, que eram embarcações ou portuguesas ou espanholas, tá certo? E esses marujos tinham uma vida muito precária nesses navios, tá certo? Basicamente a nutrição deles era a base de carne seca e grãos e farinha, tá? Então não tinha frutas, não tinha legumes, não tinha uma alimentação variada, né? Então isso gerava neles uma grande quantidade, porque eles passavam meses, até anos nos mares, tá certo? Isso gerava muitos problemas de saúde, essa alimentação precária. Desses problemas é o escorbuto, tá certo? Então o escorbuto, ele é uma doença que tem alguns sintomas, né? Então eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, baixa imunidade, tecidos fracos, tá certo? Porque o tecido fraco está relacionado à falta da produção de colágeno. O colágeno é uma substância que cola as nossas células, deixa elas bem unidas, deixa elas firmes. Então ela está associada à beleza da pele, por exemplo, né? A proteção contra o envelhecimento também, né? E também associada à imunidade, ela auxilia no processo imunológico, né? Então a baixa imunidade, tecido fraco, sangramento nas mucosas, inchaços, dores articulares, tudo isso aí são sintomas de escorbuto. Para resolver esse problema, simplesmente colocaram na dieta dos marujos o consumo de frutas cítricas, como por exemplo a laranja. Acabou com o problema do escorbuto, a partir do momento que essas frutas foram inseridas na dieta dos marujos aí. Passaram a consumir mais frutas e legumes, né? Então frutas cítricas em geral, vegetais folhosos, legumes são ricos em vitamina C. Aqui nós temos a imagem de algumas pessoas com escorbuto, né? Algumas imagens aqui, ó. Aqui você tem um dente aqui se desestruturando, tá certo? É uma consequência. Aqui nós temos um coágulo, né? Esse coágulo estoura e aí libera sangue, portanto provocando hemorragia, né? Aqui embaixo nós temos formação de pus, né? Então processo infeccioso.
e inchaço nas gengivas, né? Gengivas inchadas aqui, ó. Tudo isso é consequência da falta de vitamina C. A vitamina H, também conhecida como biotina, é uma coenzima que auxilia no processo da respiração celular. Então ela está diretamente associada à nossa respiração, tá? Então a ausência dela vai provocar alguns problemas também bastante complicadozinhos, né? Como por exemplo a dermatite. Aqui você vê a pele da cabeça desse rapaz aqui, ó, cheia de problemas de pele aqui, né, essas manchas, distúrbios neuromusculares, anorexia e anemia, né? Aqui embaixo nós temos imagem de uma menina anorexica, tá certo? E o consumo de levedura de cerveja, de ovos, de legumes, chocolate, queijo, leite, carne, ou seja, basicamente a nossa alimentação do dia a dia já traz todos esses nutrientes aí pra gente. Vitamina B1, também conhecido como tiamina, né? Ela também participa do processo de respiração celular, é muito importante nesse processo. Fora isso, a falta de consumo dessa vitamina vai provocar inflamação generalizada dos nervos, certo? Paralisia e atrofia muscular. Isso tudo junto compõe uma doença conhecida como beriberi, tá certo? Então o beriberi ela provoca atrofia muscular. Então você vê aqui nessa imagem à direita, né, um rapaz com esse problema, com esses sintomas, né, todos. Aqui embaixo mais exemplos. Vitamina B12, também conhecido como riboflavina, né? A riboflavina ela também participa do processo de respiração celular. Mas fora isso, se vocês observarem aqui a imagem embaixo à esquerda, nós temos aqui rachadura nos lábios, tá? Então a vitamina B2, a falta provoca essa rachadura, provoca também lesões na pele. E aqui à direita você vê uma moça como se estivesse repudiando a luz, né? Estivesse com medo da luz, afastando-se da luz. Chama-se fotofobia. A palavra foto quer dizer luz, fobia, medo. Medo de luz. A falta de vitamina B2 provoca isso. A vitamina B3, a niacina, também conhecida como vitamina PP, tá certo? Também faz parte do processo de respiração celular. Veja a quantidade de vitaminas importantes para a nossa respiração, né? Então ela provoca aí lesões na pele. Então você vê aqui problemas de lesões de pele, ó, essa daqui seríssima também, tá? São dermatites, né? Ataca o sistema nervoso, provoca diarreia e demência, tá? Esses sintomas juntos compõem uma doença conhecida como pellagra. Então a vitamina B3 está associada à pellagra. E para você não adquirir esse problema, cereais integrais, né, que vende cereais integrais, você vende em caixinha em supermercado, tem lá cereais integrais. Café, vegetais folhosos, feijão, fígado, carne, ovos, os ovos são riquíssimos, né? Legumes, amendoim, tá? Nós temos aqui também a vitamina B5, também no complexo B ainda, é o ácido pantotênico, tá certo? Então é uma coenzima que participa da respiração celular e da formação das proteínas, tá? Então a falta dela vai provocar fadiga, insônia, que nós temos a imagem de uma menina com insônia, tá certo? E o cérebrozinho aqui, ela pede, por favor, o cérebro me deixe dormir. Aqui embaixo o cérebro não, dormir é para os fracos, tá? Então aqui, ó, insônia, náusea, dificuldade de coordenação motora, dormência nas mãos e nos pés, tudo isso são sintomas da falta de vitamina B5, né? Então você encontra a vitamina B5 na alimentação, no café da manhã, almoço e jantar, tá certo? Que você tem aí, já contém, que são carnes, derivados do leite, cereais, verduras, né? Então naturalmente nós encontramos essas vitaminas na nossa nutrição diária. A B6, a piridoxina, né, participa do processo, compõe a coenzima no metabolismo dos aminoácidos, né? Aminoácidos são pedacinhos, são as unidades que compõem, que formam as proteínas, tá? Então proteínas é formada de aminoácidos, e para esses aminoácidos aí atuarem é necessária a vitamina B6. Então a falta da vitamina B6 vai provocar lesões nos músculos, nos nervos, provoca convulsões e paralisia muscular. Veja que está muito associada com músculo, irritabilidade, dermatite, atraso no crescimento, sintomas mentais e anemia, tá? E aqui você vê também, atua no processo de crescimento, né, no desenvolvimento, onde nós encontramos essa vitamina: cereais integrais, banana, vegetais folhosos, carne, fígado, ovos e laticínios. A vitamina B12, também conhecida como cianocobalamina, está associada diretamente ao sangue, tá? Então ela age na formação das hemácias, também conhecida como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Se vocês observarem aqui à direita, nós temos aqui o que seria um quadro de laboratório de uma pessoa normal, né? Um exame de sangue de uma pessoa normal,
com glóbulos vermelhos, né, células sanguíneas, e aqui uma pessoa com anemia, né, porque a falta desses glóbulos vermelhos provoca anemia, tá certo? Então, essa anemia é conhecida como anemia perniciosa, tá? Então, uma anemia, tem anemia perniciosa, tem anemia falciforme e tal. Essa é a perniciosa, está relacionada à falta de vitamina B12, tá? Então, produtos de origem animal em geral contém a vitamina B12. Agora as vitaminas, para finalizar, as lipossolúveis, né? A vitamina A, D, E e K. Então, vitamina A, também conhecida como retinol. Então, o retinol protege os tecidos epiteliais, participa na produção do muco e atua na visão. Se vocês observarem aqui, ó, vitamina A, o retinol, a palavra retinol vem de retina, tá? Então, associada diretamente com os olhos, tá certo? Quais são as doenças que essa vitamina provoca, a falta dessa doença provoca? Então, cegueira noturna, tá certo? A incapacidade que a pessoa tem de se adaptar à falta de luz, tá certo? Então, quando você está vamos supor, à noite, caiu a energia, tá certo? De início você não enxerga nada, mas com o passar do tempo a sua visão se adapta ao escuro, tá? Então, uma pessoa normal, uma pessoa que tem cegueira noturna, ela não se adapta e fica na escuridão completa, tá certo? Então, nós temos também outro problema conhecido como xeroftalmia. A xeroftalmia é o ressecamento das córneas, né? Então aqui você vê uma criança, você vê ele com os olhos completamente ressecados. Isso é provocado pela falta de produção de lágrimas. A lágrima, ela atua na lubrificação dos nossos olhos. Então aqui você vê a criança sem essa lubrificação e o resultado é o ressecamento. E como consequência tem a cegueira, né? Outro problema é a pele escamosa e seca, né? Como você vê aqui essa moça aqui, ó, a pele dela como se estivesse com escamas e completamente seca. Tudo isso é falta de vitamina A. E a vitamina A você encontra também no alimento do dia a dia, laticínio, gema de ovo, que é riquíssimo, um dos nutrientes mais completos que nós temos é a gema do ovo, e é barato, né? Fígado, a questão do caroteno, que é um pigmento que dá a coloração, por exemplo, a coloração laranja da cenoura, é laranja por conta do caroteno, tá? Então, nós encontramos na nossa alimentação do dia a dia a vitamina A naturalmente. A vitamina D, também conhecida como calciferol. A palavra calciferol está associada ao mineral cálcio, né? Então, a vitamina D auxilia no processo de absorção do cálcio e do fósforo para os ossos, né? Então, é uma vitamina importantíssima, tá certo? Que a carência vai gerar problemas seríssimos. No caso de uma criança e adolescentes, como vocês, por exemplo, vai gerar um problema conhecido como raquitismo. O que é o raquitismo? É o amolecimento dos ossos. O osso fica mole e, como consequência, deforma. Aí que você vê um exemplo de criança, ó, o raquitismo aqui à direita, e também aqui nos quadros A e B, deformação dos ossos, tá certo? Quando é em adulto e em idoso, nós chamamos de osteomalácia, tá? Então, a osteomalácia é a deformação dos ossos em adultos e em idosos, tá? Então, onde eu encontro vitamina D? Fígado, laticínios, e também fabricado na nossa pele através do contato com raios solares. A vitamina D é conhecida como a vitamina do sol, tá? Vitamina solar, porque basta você ir para o sol, passar ali uns 10 minutinhos no sol, não tiver mais a horário que tiver mais radiação de raios ultravioletas do tipo B, UVB, tá? E você já começa a produzir através da pele a vitamina D naturalmente, tá? Fora isso, na alimentação você complementa a necessidade do corpo de obter essa vitamina. A vitamina E é a vitamina que está associada à fertilização, tá? Então, protege partes das células, né, contra oxidações radicais livres, previne problemas nas membranas celulares, tá? E quais são os problemas que é causada pela ausência dessa vitamina? Então tá aí, ó, esterilidade, portanto está associada diretamente a questões reprodutivas, anemia, lesão muscular e nervosa. Aqui ao lado você vê uma moça com uma placa de stop, né, relacionada justamente a essa questão da esterilidade. Então, vegetais folhosos, sementes, castanhas, geleia real, que é produzida pelas abelhas, né, são ricas aí em vitamina E. A vitamina K, a filoquinona, né? Então, a filoquinona, ou vitamina K, está associada a questões de coagulação do sangue, a nossa capacidade de coagular para estancar sangramentos, tá? Então,
A ausência dessa vitamina vai provocar dificuldade na coagulação e, como consequência, você vai uma maior predisposição para hemorragias. Laticínio, fígado, carne, vegetais folhosos, né? Ela também é sintetizada a partir do fígado, né, por bactérias da flora intestinal. Então a nossa flora intestinal, ela naturalmente, através dos micro-organismos, produzem a vitamina K, tá? E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira videoaula, tá certo? Eu vou aprimorando isso ao longo dos vídeos, eu vou aprendendo mais recursos, ainda estou explorando esse ambiente, tá bom? E aceito, claro, as sugestões de vocês, tá? Vou mandar lá no WhatsApp os exercícios, vocês façam lá, logo eu vou também ter que mudar isso. A gente vai trabalhar mais com recursos de softwares, né, para trabalhar com exercícios também. Mas por enquanto vai estar lá no WhatsApp para vocês, tá? Um abraço a todos. E até a próxima.